Olá, irmãos, muito bom dia. A paz do Senhor Jesus, nesta manhã, aqui de quarta-feira, para mais uma reflexão bíblica. Nesta semana, nós estamos aqui trazendo aqui um assunto importante demais. Nesta semana, nós estamos falando sobre a oração de Paulo pelos Efésios, pelos irmãos da igreja que estava localizada na cidade de Éfeso. Nós estamos falando aqui a oração do apóstolo Paulo pelos irmãos da cidade de Efésios, a qual ali tinha um trabalho a qual o próprio apóstolo Paulo deu início ali, esse trabalho na cidade de Éfeso. E esta oração que Paulo faz pelos irmãos ali da cidade de Éfeso é uma oração realmente belíssima, extraordinária, uma oração a qual realmente ela tem o seu propósito enorme. E nós estamos aprendendo muito sobre esta oração do apóstolo Paulo pelos irmãos da igreja de Efésios, ali que estava localizado naquela cidade. E nós sabemos que Paulo tinha um grande amor pelos irmãos. Paulo tinha uma grande alegria pela vida daqueles irmãos e tinha ali um imenso prazer de estar com os irmãos, de rever os irmãos, de abraçar os irmãos, de orar por eles, de estar próximo aos irmãos. Mas isso realmente não foi possível neste momento, porque Paulo realmente, ele quando está orando pelos irmãos da cidade de Éfeso, aonde estava ali a igreja, quando Paulo está orando por eles, Paulo está preso na cidade de Roma. E Paulo, com o desejo de rever os irmãos, de então os irmãos, isto não é possível porque Paulo está sendo ali impedido porque ele estava preso. Mas o que nós vemos nesta carta, nesta oração de Paulo específica, a qual nós estamos falando aqui desde a segunda-feira, o pedido que Paulo faz ali a Deus pela vida dos irmãos é coisa realmente tremendamente maravilhosa, porque Paulo ele sente a necessidade. Paulo sente a necessidade de estar orando a Deus, de se colocar diante de Deus e fazer esses pedidos na oração pela vida dos irmãos. Então nós vamos estar aqui trazendo uma reflexão sobre esses pedidos que Paulo pediu a Deus pela vida dos irmãos. Nós queremos refletir nos desses pedidos ou alguns desse pedido. Hoje nós queremos estar aqui refletindo sobre o primeiro pedido de Paulo a Deus pela vida dos irmãos. Isso nós vemos dentro do capítulo de número 3 e dentro do verso 16. É um dos primeiros pedidos que Paulo faz a Deus pela vida dos irmãos. E o primeiro pedido é que os irmãos eles
fosse fortalecidos pelo Espírito Santo. Esse é um dos primeiros pedidos que Paulo pede a Deus ali em oração pela vida dos irmãos. Lembrando que esta oração de Paulo ele está fazendo dentro da prisão. Ele está ali preso, sendo limitado fisicamente, sem poder ir à cidade de Efésios para ver os irmãos. Ele está ali completamente ilimitado de fazer isso, porque está preso ali em Roma. Mas o homem interior, Paulo, a qual este homem de uma espiritualidade realmente fora do normal, este homem realmente com espírito onipotente, o espírito onipresente do próprio Deus, o Espírito Santo, habitava poderosamente na vida de Paulo. Então, nesta oração que Paulo faz, no capítulo de número 3, no verso de número 14 em diante, e no verso 16, ele faz este primeiro pedido. Ele diz: para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais fortalecido com poder pelo Espírito Santo no homem interior. Olha só, esta oração de Paulo pedindo a Deus que os irmãos sejam fortalecidos pelo poder do Espírito Santo no homem interior, aquele homem lá de dentro, aquele homem realmente que tem um vigor enorme, que precisa realmente de um vigor para que possa a cada dia vencer as dificuldades e os problemas da vida. O apóstolo Paulo pede que Deus fortaleça os irmãos com poder no homem interior, o homem dentro, o homem lá de dentro, porque nós sabemos que as dificuldades elas são enormes e são muitas, e dentro daquele contexto a qual Paulo está vivendo, e também os irmãos da igreja de Efésios também estão vivendo, esta oração que Paulo faz, e Paulo pede a Deus para que Deus fortaleça os irmãos pelo Espírito Santo dentro do homem interior. É o pedido que Paulo faz, porque Paulo realmente conhecia realmente na pele, na vivência da vida cristã no seu dia a dia, nas experiências realmente que Paulo passou, e foi muitas experiências que Paulo passou, muitas dificuldades que Paulo também enfrentou. E para sobressair sobre os problemas e as dificuldades da vida, quando Paulo faz esta oração, Paulo realmente sabia pela experiência que ele tinha, que era necessário o homem interior, este homem estar fortalecido a cada dia, para que este homem possa vencer a dificuldade, os problemas que aparecem diante de si. Então, é um pedido que Paulo faz a Deus, que é um dos primeiros pedidos da sua oração que Paulo faz. É pedindo a Deus o fortalecimento do Espírito Santo no homem interior dos irmãos. Então vejamos, que coisa linda esta oração de Paulo. Paulo se põe de joelho diante do trono. Então, é uma lição realmente que Paulo deixa para todos nós, para nos mostrarmos que nós precisamos a cada dia estarmos
orando pelos outros. A cada dia nós possamos estar orando pelos outros, para que nós possamos realmente pedir a Deus para que fortaleça os nossos irmãos. Fortaleça os nossos irmãos, o seu Espírito Santo, mas dentro do homem interior. Isto é fundamental, isto é importante. Nós realmente temos isso em mente e no nosso coração. Paulo pede para que pelo Espírito Santo sejamos fortalecidos em nosso homem interior. As fraquezas e limitações humanas nos faz desanimar, mas o Espírito nos fortalece e nos coloca de pé. Olha só, o contexto que eles viviam realmente era contextos de grandes perseguições, de grandes mártires que aconteciam naqueles dias lá. As perseguições eram grandes, era enorme, dos imperadores, daqueles que eram contra o Evangelho, a pregação do Evangelho, e eles eram realmente perseguidos de uma forma brutal realmente. Então, para vencer realmente essas perseguições, para vencer realmente as fraquezas realmente, as limitações humanas que nos faz desanimar muitas das vezes, este pedido de oração que Paulo está pedindo a Deus pela vida dos irmãos, para que os irmãos sejam fortalecidos pelo Espírito Santo no homem interior, era por esse motivo e outros motivos a mais. Porque as fraquezas, as limitações humanas nos faz desanimar a cada dia. E se nós não tivermos revestido no Espírito, neste homem interior, se nós não tivermos revestido, nós realmente ficaremos pelo caminho, ou seja, no meio do caminho também. Então, esta oração que Paulo faz, que Paulo fez pelos irmãos, é coisa realmente extraordinária. Então, que Deus nos ajude, que Deus nos dê graça, que nós possamos todos os dias se ponharmos diante de Deus, de joelho, diante do seu trono e pedir a Deus que fortaleça os nossos irmãos no homem interior, o seu espírito no homem interior, porque são muitas mesmo as fraquezas, os problemas, mas a única forma de nós vencermos isso é nós estarmos fortalecidos pelo Espírito Santo. E nessa própria carta, lá na frente, o próprio apóstolo Paulo, ele ainda continua falando realmente, orientando, aconselhando, que os irmãos sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Veja só realmente a importância desse fortalecimento, a importância deste fortalecimento deste homem interior, para podermos vencer as dificuldades e os problemas da vida. Se nós não tivermos fortalecido, no Senhor, pelo Espírito Santo do nosso homem interior, nós jamais iremos conseguir passar pelas dificuldades e pelos problemas da vida. E Paulo tinha uma experiência enorme sobre isso. Paulo teve experiência sobre os problemas, as dificuldades da vida, as perseguições, as calúnias e outros problemas mais que Paulo sofreu. Mas Paulo tinha consciência que para vencer esses problemas, que para sobressair sobre esses problemas, era necessário estar fortalecido pelo Espírito Santo de Deus. Se nós não tivermos fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, nós não vamos suportar as dificuldades e os problemas da vida. Porque é isso que
acontece nos nossos dias. Todos os dias nós temos problemas, nós temos dificuldade que aparece pelo caminho. E a única forma de vencer as dificuldades e os problemas que aparecem pelo caminho é estar fortalecido pelo Espírito Santo de Deus, no homem interior. Se este homem interior, se ele tiver fortalecido realmente no Espírito Santo de Deus, este homem, ele é mais do que vitorioso sobre todas as coisas. Por isso que o apóstolo Paulo também, pela sua própria experiência, ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha que coisa extraordinária. Quando Paulo está orando a Deus, pedindo a Deus na sua oração, para que os irmãos fossem fortalecidos pelo Espírito Santo no homem interior, Paulo está fazendo esta oração, está pedindo a Deus nesta oração, pela experiência própria que ele viveu. Então, um dos pedidos que Paulo está fazendo aqui a Deus é que os irmãos sejam fortalecidos pelo Espírito Santo no homem interior. Este poder que opera dentro do cristão é fruto da ação do Espírito Santo de Deus e acontece mediante a interiorização das verdades que ouvimos e permitimos que sejam refletidas e observadas pela nossa mente. Então, é necessário, é preciso nós estarmos orando a Deus pela vida dos nossos irmãos e pedindo a Deus também que os irmãos sejam fortalecidos pelo Espírito Santo no homem interior. Esta oração de Paulo, ele não está orando por si mesmo, ele não está orando por si mesmo, ele está orando pelos irmãos da igreja de Efésios. Paulo está pedindo a Deus aqui que fortaleça os irmãos, para que os irmãos suportem as dificuldades e os problemas da vida. Então é isso que nós precisamos fazer no nosso dia a dia, na nossa vida cristã. É orar pelos irmãos para que Deus fortaleça eles no homem interior, no espírito do homem interior, para que os nossos irmãos possam suportar as dificuldades, os problemas pessoais, os problemas do coletivo, os problemas com a família, os problemas de várias áreas da vida. E se nós não tivermos, se os nossos irmãos não tiverem fortalecido o fortalecimento do Espírito Santo no homem interior, se eles não tiverem fortalecido nisto, a possibilidade do desânimo, das limitações da vida, onde bater nas suas portas, e eles não vão realmente ter poder de sobressair sobre esses problemas e as dificuldades. Por isso que é necessário nós orarmos, pedimos a Deus que Deus fortaleça os nossos irmãos pelo Espírito Santo no homem interior, porque ninguém melhor para falar sobre isso do que o apóstolo Paulo, porque ele teve muitas experiências sobre as limitações humanas, sobre as fraquezas humanas, sobre os problemas da vida. Mas as experiências que Paulo teve, ele agora realmente na sua oração, ora a Deus, pedindo a Deus que os irmãos sejam fortalecidos no homem interior pelo Espírito Santo. Esse é o primeiro pedido de Paulo. Permitindo Deus, amanhã nós vamos estar falando sobre o segundo pedido de Paulo. Amanhã estarei falando sobre o segundo pedido de Paulo na oração, que Paulo faz pelos irmãos da igreja de Éfeso, que estava na cidade de Éfeso. Amanhã estarei falando sobre o segundo pedido de Paulo.
Hoje nós refletimos sobre o primeiro pedido de Paulo. O primeiro pedido de Paulo a Deus pelos irmãos da igreja de Efésios foi que os irmãos se fortalecessem no Espírito Santo, fosse fortalecido pelo Espírito Santo. Então, o primeiro pedido de Paulo na sua oração a Deus, Paulo pede a Deus que os irmãos fossem fortalecidos pelo Espírito Santo. E amanhã nós falaremos o segundo pedido de Paulo na sua oração pelos irmãos. Que Deus em Cristo abençoe você e sua família neste dia de hoje, de quarta-feira. Que você possa a cada dia estar orando a Deus, estar orando também pelos irmãos e pedindo para que Deus o fortaleça os irmãos pelo Espírito Santo. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus.